Vanderlei Ferreira, com o tema Distúrbios Espirituais. Deixa uma aguinha para o senhor ali. Muito bem. Queridos amigos, irmãos, façamos nossas rogativas para que Jesus permaneça em nossos corações e em nossas mentes na noite de hoje. Aqueles amigos que nos acompanham também pela live do Facebook, que possamos ter nessa noite momentos em que sejamos aqueles que reflexionemos a doutrina espírita no nosso dia a dia. Quando os amigos desta casa, em convite à minha pessoa para essa exposição, sugeriu esse tema, distúrbio espiritual ou distúrbios espirituais. É claro que essa temática ela é muito profunda, muito atual e que diz respeito à nossa ação. Porque quando vamos procurar nas obras elencadas por Allan Kardec, aquelas em que os espíritos participam de forma ativa, não vamos encontrar em nenhuma delas, até onde eu pude averiguar, que um espírito possa ficar em distúrbio. Parece contraditório, fiquei pensando. No primeiro momento, essa é a ideia que veio. Mas quando nós vamos avançando nessa temática, a gente vai percebendo que ela, apesar do nome, não se foca em uma questão apenas. E abre uma possibilidade imensa de nós estudarmos, então, essa questão à luz da doutrina espírita. Quando nós falamos em distúrbios, naturalmente, vamos nos acostumando com questões que dizem respeito ao nosso processo encarnatório em nossa estada hoje, aqui nesse plano. Porque mesmo que tenhamos a consciência plena de que somos espíritos imortais, ainda no nosso dia a dia, tomado pelas ações que norteiam o nosso trânsito por esse mundo, parece esquecermos-nos e vamos então nos afeiçoando às questões que dizem respeito à matéria. Esse estudo, Allan Kardec deixou para nós nas obras póstumas. Quando ele vai falar sobre as doutrinas vigentes, e que ele vai estudar em cada uma delas na primeira parte dessa obra, falando das 5 alternativas para a humanidade. Então, vai dizer Allan Kardec que dessas doutrinas, uma refere-se apenas às questões materiais e as outras 4 são espiritualistas. Em espécie, o espiritismo, que entra dentro da conta das doutrinas também espiritualistas, mas em espécie é doutrina espírita. Quando ele faz a análise da doutrina materialista, vai dizer, como todos já bem o sabemos, que para aqueles que professam essa doutrina, não há possibilidade nenhuma de haver uma sobrevivência de algo que não seja o próprio corpo. Ou seja, uma vez que haja nascido por causas biológicas, então leva a sua vida e no final da existência, morto o corpo, acaba
o todo. Dentro dessas questões, vamos abrir algumas. Nós, muitas vezes, não percebemos, mas vivemos sobre essa influência, mesmo nós espíritas, quando não nos atemos nas questões mais lógicas. Veja, para o corpo, há doença. A doença. Ah, tal pessoa está doente. Tal pessoa está com uma doença X, uma doença Y. Eu estive doente. Me encontrei agora com o Dúlios. Fazia tempo que não nos víamos. E então, num breve momento em que trocamos informações, ele disse que estava doente. E eu lhe disse, então você estava com a mesma doença que eu? Estávamos os dois doentes. Mas quando nós falamos de doença, é claro que remete à questão externa do corpo. O corpo está doente. Remete para nós os espíritas, pulando um pouquinho à frente, um questionamento. O espírito que sou fica doente? O espírito que sou é doente? Então vamos traçar esse paralelo inicialmente. Porque sendo a doença do corpo, é tratada pela ciência oficial como algo possível de ser tratado. Porque a ciência oficial, conforme bem assevera Allan Kardec na introdução do Livro dos Espíritos, é uma ciência que trata das relações da matéria, do corpo. E para isso nós temos um órgão, que é a Organização Mundial da Saúde, que vai definir a doença como um processo de alteração biológica. Ou se nós formos procurar a origem da palavra, vamos encontrar na etimologia falando que é relativo à dor, que sente dor. Então, pergunto, o espírito sente dor? Duas perguntas já. Eu vou fazendo pergunta, depois eu me enlaço, não sei mais onde eu estou, mas é assim que eu faço. O espírito sente dor? Mas sigamos ainda um pouquinho mais na doença. Porque tem algumas que a gente até equivocadamente fala assim, ah, você viu tal pessoa, ela não veio mais na casa espírita porque ela está doente, ela está com depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, depressão não é doença. Depressão é um transtorno mental. Porque não é de dor física. Então é um transtorno mental que pode ter início em vários fatores, ou ter como consequência vários fatores. Elencado, por exemplo, uma tristeza. Falta de vontade de viver. Perda do prazer das coisas boas. E por aí vai. Então, nesses dois campos, nós estamos propositadamente começando por aqui, porque são aqueles em que comprovadamente já há estudos que balizam aquilo que eu estou falando. Apenas abrindo um parênteses, quando eu estava procurando, como não é minha área, não sou da área da medicina, mas um fato que me chamou a atenção, que no começo dos estudos da medicina, lá no início, achavam alguns grupos de médicos que a alteração do corpo físico em doença e saúde estava vinculada com as fases da lua. Daí surgiu o ditado que hoje sabemos, né? Aquela pessoa é lunática. É referente a isso. É referente àquele estudo que se pensava em que tal força da lua interferia na saúde da pessoa. Eu sei que alguém há de pensar, não, mas algumas pessoas ainda pensam assim. Não os oficiais que estudam. Hoje avançando cada vez mais com a possibilidade de eliminação desta, que inicialmente era uma verdade. E a doutrina espírita como vê isso?
Como é que nós vemos isso? Allan Kardec, desde a obra inicial do Livro dos Espíritos, vai pontuar de forma clara que nós, enquanto encarnados no plano material, que é a Terra, o nosso planeta, somos todos constituídos de 3 partes. 3 partes apenas de maneira didática, porque somos uma integralidade. Somos um espírito. Temos inseparavelmente uma roupagem chamada perispírito. Perispírito. E temos, quando aqui encarnados estamos, a matéria que é o corpo físico. Então, esses 3 agentes, em função das necessidades evolutivas de cada um de nós, é que permite, através da lei divina, que venhamos aqui nos utilizar de um corpo físico para poder progredir. E aqui começa, então, a nossa jornada, por assim dizer, para buscar os transtornos espirituais. Poderia começar pelo final, dizendo, como estou afirmando, toda doença tem origem no espírito. E poderíamos terminar aqui a exposição. Estaria muito bem concluída. A doença física que se apresenta, ela tem origem no espírito. Mas, ao mesmo tempo, quando perguntei se o espírito adoece, esse não é o termo correto, porque ele não tem dor. Mas o espírito, quando de retorno à pátria espiritual, quando não mais se utilizando das vestes físicas, apenas do seu corpo perispiritual, ele sofre. Sofre. E não é um sofrimento tão simples assim. Eu trouxe, e vou me permitir ler, apenas para pontuar. No capítulo 14 do nosso Evangelho, honrai a vosso pai e vossa mãe, no item 9, ingratidão dos filhos e os laços de família. É uma mensagem de Santo Agostinho que é muito longa, eu vou pegar apenas os trechinhos que nos interessam. Mas diz Santo Agostinho, quando deixa a terra, quando volve à pátria espiritual, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza. Veja, 2 palavras. As paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza. Quando falamos de paixões, é preciso que pensemos sempre conforme Allan Kardec nos impulsiona. Na escala espírita, que está no nosso Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, Allan Kardec vai classificá-los, esses espíritos que reencarnam aqui ou não, em três ordens. Os da terceira ordem são os espíritos imperfeitos. Os da segunda ordem são os bons espíritos, da primeira ordem são os espíritos puros. Como característicos da terceira ordem, são aqueles onde a impressão da matéria domina sobre o espírito. Os de segunda ordem, o espírito domina a matéria. E os puros, de primeira ordem, ou classe única, nenhuma influência exerce a matéria sobre eles. Mas acontece que o terceira ordem, eles também são governados por más paixões. Os de segunda ordem, os bons espíritos, são por boas paixões. E os puros não têm paixões, nem boas nem más. Porque o que impera é a razão e a ordenação de acordo com a lei divina.
Então ficamos imaginando, quando Santo Agostinho propõe no Evangelho, quando deixa a terra, o Espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza. Um amigo nosso que esteve há pouco tempo aqui no Rio Grande do Sul, amigo de muito tempo, e falando sobre essa questão das paixões, ele fez uma brincadeira que eu vou repeti-la. Ele falou assim: para nós imaginarmos em que categoria, ou em qual ordem, melhor dizendo, que nós estamos, se duvidarmos, porque nós sempre dissemos que nós estamos na ordem dos espíritos imperfeitos. Imperfeitos aqui é apenas uma classificação, e não uma qualidade ou não do espírito. Não é de imperfeição de que falte, é apenas uma classificação. Então veja, dizia o nosso amigo, vamos medir em que faixa nós estamos. Quem não sentiu, dizia ele, pode levantar a mão, dizia ele, eu não vou usar tanto, não precisa levantar a mão. Mas quem não sentiu, algum momento dessa vida, nessa existência, um pouquinho de inveja, um pouquinho de ciúme, um pouquinho de raiva. Quem não sentiu uns minutinhos de cólera por algo que não foi atendido? Se todos nós sentimos, estamos sim, me incluo, na categoria dos espíritos imperfeitos, que são os das más paixões. Só que esta má paixão, ela vai também nos acompanhar para onde nós formos. Porque não é um registro do corpo, é o registro do espírito. Porque é o espírito que grava o momento moral de todas as nossas ações. As mais preciosas, as mais graves, as mais libertadoras. Então veja, por isso que muitas vezes nós ouvimos, e principalmente no livro Céu e Inferno, na segunda parte, quando tem Allan Kardec entrevistando um sem número de espíritos que estão ali, vão falar que quando, de retorno à pátria espiritual, se estão no grupo dos arrependidos, sofrem muito. Não falam em dor, falam em sofrimento. Porque o sofrimento é moral. Veja, um livro muito noticiado no nosso meio, é do Espírito Jacó, chamado Voltei, onde há ali elencado muitos espíritos que fazem a relação dizendo assim, se eu soubesse que me esperava lá no plano espiritual, quando eu cheguei isso, eu teria mudado de atitude. Veja o que representa isso para nós. Nós sabemos. Então nós, quando de retorno à pátria espiritual, nem mesmo essa possibilidade teremos de dizer que, eu não sabia. Porque como o Espírito grava todos os momentos morais de nossa existência, inclusive com as nossas intenções, muito além dos nossos atos, digamos assim, que voltando à pátria espiritual, e ainda envolvido por uma paixão, se eu soubesse, eu não tinha feito assim. Aí volta na nossa mente a lembrança desse instante. Como exemplo, ou de tantos outros instantes em que a gente busca a instrução, o conhecimento, busca o ensino. Então, o sofrimento se dá nesta proporção. Por isso que Santo Agostinho acentua. Em contraproposta, também acentua que a virtude é libertadora. Porque a virtude é aquela que é conquistada pelo esforço que cada um de nós faz para vencer a si mesmo e as suas más tendências. Então, seguindo ainda Santo Agostinho, diz ele, então o espírito que voltou, mediante inaudito esforço, consegue tais espíritos observar os a quem odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a luminosidade lhe desperta o íntimo,
Revolta-lhe a ideia de perdoar. Você vê como é interessante isso. Porque nós estamos falando, lembremos sempre, distúrbios espirituais. Mas veja, quando retornamos à pátria espiritual, quando de retorno, levamos aquilo que é no nosso íntimo mais precioso. É claro que não aconteceu, mas imaginemos que eu e o Dúlios tenhamos uma discussão qualquer. Porque tudo começa com uma pequena discussão. Mas vai o ponto que eu e o Dúlios não nos falamos mais. Não por causa dele, por minha causa. É lógico. Então eu digo assim, tudo menos o Dúlios. E nós dois partimos para a pátria espiritual. Eu parto antes que ele. E lá chegando, ainda estou arrebatado por essa paixão. Logo depois que passa o período de perturbação, agora desperto, começo a lembrar do Dúlios. E começo então a me revoltar da possibilidade de ter que voltar para me reencontrar com ele, por exemplo, para perdoá-lo. Então o esforço que vai falar Santo Agostinho é inaudito. É um esforço íntimo, que não depende de informações, ou melhor, não depende de ajudas externas. Ele é interno. E aí o que acontece? Quando nós nos rebelamos contra a lei divina, só há um remédio. É retornar novamente às vestes físicas. Então, agora, num período de expiação, passar pelas necessidades que me possam despertar. Mas são necessidades que possam me despertar. Aqui é uma pequena confusão, porque a gente fala assim, aquela pessoa lá então, ela, sei lá, ela, deixa eu pegar um exemplo aqui, rapidamente, que não pegue ninguém aqui. Mas aquela pessoa lá, ela tem muita dor de cabeça. Possivelmente é porque na outra vida, a gente lança assim, rapidamente. É porque na outra vida ela falou muito das outras pessoas. Era muito fofoqueira, agora tem muita dor de cabeça. Aquela pessoa lá está numa cadeira de roda porque na outra vida ela pegava e ceifava as pernas de outras pessoas. Não é assim que funciona. Não é assim. Até porque Santo Agostinho vai pontuar algo para nós pensarmos. Diz ele: por fim, após anos de meditações e prece, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Pede. Em outras oportunidades, com outros companheiros aqui falando, ou comigo mesmo. Nós às vezes falamos assim, você lembra que você pediu para... E a gente até diz, lembro, mas a gente não lembra. Porque é da lei divina também. Mas quando nós vamos percebendo o tipo de prova a qual nós estamos submetidos, vamos percebendo a necessidade de estarmos onde estamos, cumprindo o roteiro que diz respeito a cada um de nós. Então, o que cabe, na verdade? Quando Allan Kardec vai pontuar que somos um espírito, que o nosso perispírito é formado através do fluido cósmico universal, pelos elementos que são atraídos a nós, então o corpo a qual nos ligamos, como elemento de ligação perispírito, vai transmitir ao corpo físico as impressões, muitas vezes, que o espírito traz. Há doenças que a medicina tradicional não consegue diagnosticar. E basta a gente perceber.
Basta a gente apenas ficar olhando, observando. Como bom observador que somos, basta a gente observar. Há pessoas que, por exemplo, frente a um pequeno desafio de trabalho profissional, quando eles estão extremados, estressados, dói-lhe o estômago. Enfraquece-lhe o corpo. Ele fica acamado. E aí ele diz, nossa, eu estou com tanto compromisso, mas não consigo. Então é uma doença do corpo não causada por ele, mas que vem de causa do espírito. É isso, sim, esse distúrbio que leva ao vaso fisiológico, essa desassociação que ali se apresenta. Mas também pode ser de outra causa. Pode ser da causa a qual nós vamos nos enchendo diuturnamente de informações que nos afastam da lei do bem. Vamos nos enchendo de informações que nos vão perturbando a mente, e isso vai nos causando, de alguma forma, uma alteração do nosso perispírito. Os fluidos vão sendo encharcados agora pelos deletérios, e não raro, estouram também, acabam por trazer a doença. Mas eu não sei o que está me acontecendo, agora eu tenho umas ulcerações, não tem motivo, a minha alimentação está normal. Eu não sei o que acontece, porque essas ulcerações me tomam todo o corpo. Já fiz exame de sangue, já fiz exame de urina, já fiz todos os exames. Ninguém acha nada. Pode ser, talvez, alguém diga, um toque de um inseto. Pode ser. Mas também pode ser que ele está intoxicado e deixando verter para o corpo físico aquele tóxico que está via perispírito, de maneira perispiritual. Há ainda outro tipo de doença. Há aquelas doenças espirituais, as quais nós queremos dizer que não temos parte nela. O nome que Allan Kardec tecnicamente vai dar é que por nós não avançarmos no estudo, faz com que nós pensemos que não é a nossa parte. São as obsessões. A gente já fala assim, coitado dele, coitado do Vanderlei, ele está tão obsedado. Mas também os espíritos maus pegaram ele. Quando a gente estuda a lei de sintonia, de vibração, percebe-se que não foi o espírito que pegou ele. Foi ele que buscou a companhia agradável daquele espírito que ora lhe maltrata. Mas como isso? É possível? Sim, é possível. É possível. É possível. E quando nós pensamos em coisas cotidianas, observamos como é possível. Veja, a gente está aqui na casa espírita agora. Poderia estar em qualquer outro templo. Estamos aqui. Estamos aqui pensando, estamos aqui orando, estamos aqui dialogando, estamos com o pensamento lá em cima. E a gente vai embora agora, bem tranquilo, bem sereno, pensando assim, nossa, que coisa boa, estou indo embora agora. Estou aliviado. A gente pode dizer assim, lá na casa o passe me fez muito bem. E faz muito bem, sim. Então a gente sai, vai caminhando aqui na esquina e percebe que do outro lado da esquina tem um grupinho de 6 pessoas ali. A gente fica, o que será que eles estão fazendo ali? A gente vai chegando, como quem não quer nada, vai se aproximando. Aí vai observando o que estão falando. E a gente percebe que estão falando de alguém que a gente conhece. E a gente já vai se enturmando
e já vai gostando. A gente vai gostando. Porque se a gente fica ali é porque a gente gosta. Se a gente ainda age nas paixões, mas é porque a gente gosta. Só que no campo do espírito é isso que acontece. Quando Allan Kardec vai falar que a obsessão é o domínio que um espírito mau tenta imprimir em outro, até para subjugá-lo, questão 474 do Livro dos Espíritos, pode um espírito mesmo subjugar o outro a ponto de dominá-lo totalmente? Sim. Mas se nós vamos avançando, o estudo vai dizer que ele conseguiu porque o outro deixou. Porque o outro, ou porque eu, que fiquei obsedado, deixei-me dominar pelos pensamentos aos quais me foram sugeridos. Isso foi escolha. Então veja, esse desequilíbrio, digamos assim, porque não é a palavra certa, esse distúrbio que não é a palavra correta, mas essa ondulação, ela acontece com a minha livre escolha, com a minha vontade. Então, muitas vezes, também vou deixar que isso se estenda e se apresente no meu corpo físico. Tudo porque estamos encarnados. Então, muitas vezes, em reuniões mediúnicas ou em literatura mediúnica, vamos encontrar espíritos dizendo que pretendem, por exemplo, acabar com o outro. Mas como vai acabar? Se nós somos espíritos imortais, sabemos que não acaba. Sabemos que morre apenas o corpo, mas o espírito sobrevive sempre. Mas quando ele está falando de acabar, não é com a vida. Isso é apenas filosófico. Ele quer destruir moralmente o outro. Arrasar moralmente o outro. E quando algumas vezes, tomando as nossas ações de maneira precipitada, nós também agimos assim. Nos satisfazemos em opinar, nos satisfazemos em apontar. E não se pressionem, porque a gente está falando aqui satisfação. A gente satisfaz. Talvez não seja de maneira bem pensada, mas é uma maneira de pensar. Sempre que eu falo nisso, eu lembro do meu cunhado. E o meu cunhado, ele é muito interessante. Porque ele é uma pessoa que lê muito. Ele é muito inteligente no sentido da palavra que a gente fala. Mas ele é muito instruído. Lê de tudo. E ele sempre diz, Vanderlei, religião não é comigo. Essas coisas de religião, eu não gosto. Não gosto, não é comigo, eu leio. A gente conversa sobre espiritismo algumas vezes, quando ele propõe, é claro. Às vezes ele me pergunta alguma coisa, eu respondo. Mas assim, eu não gosto. Sabe por quê, Vanderlei? Porque eu fico pensando, se é verdade, falando de uma doutrina específica, a doutrina dogmática, se é verdade que quando a gente morre, e a gente faz tanto bem assim, a gente vai lá para o céu e fica parado, e fica os anjinhos abanando a gente fica deitado numa rede pro resto do tempo. Eu falo assim, eu prefiro ser malzinho, porque eu acho que o outro lado, o inferno, é bem mais agitado. E eu sou agitado, diz ele. Não conseguiria ficar parado. Então, na verdade, ele está refletindo algo que diz respeito a nós. Essa mudança que nós estamos protelando para deixarmos o nosso espírito em condições de avançar na escala para os de segunda ordem, nós dizemos que vamos fazer amanhã, que vamos fazer depois, que quando nós voltarmos à pátria espiritual a gente trabalha, porque agora estamos nos enganando.
Porque com certeza desencarnaremos e retornaremos ao mesmo processo que estamos. Esse corpo intermediário chamado perispírito é aquele que nos vai guiar para os mundos melhores. Na Revista Espírita há uma pequena história, a Passant, onde São Luís vai orientar Allan Kardec, dizendo: Allan Kardec, se tu queres melhorar e sair desse mundo e ir para um mundo mais evoluído, melhora o teu perispírito. E Allan Kardec vai perguntar, e a Amélie, a esposa dele, a doce Gabi que ele chamava. Se assim, São Luís fala para ele, ela vai ter que melhorar o dela. Eu vou ter que melhorar o meu, cada um de nós tem que melhorar o seu, porque esse corpo perispiritual é formado pelos fluidos selecionados do espírito. Então, se nós pretendemos evoluir, se nós pretendemos estar no mundo regenerado, no mundo superior, é preciso que nós trabalhemos isso. Porque daí, consequentemente, essa explosão, essa exposição de doenças já não mais terão. Porque aquilo que a medicina fala em psicossomática, doença psicossomática, nós, os espíritos, com clareza conseguimos entender que o espírito precisa mudar a sua atitude. O espírito precisa agir de acordo com a lei divina que está gravada na consciência de cada um de nós, para poder tornar-se então, representar-se então no corpo aquele sadio. Não raro, algumas vezes, o corpo, como é de formação genética, como é o cromossomo dos pais, ele também serve de um vaso purificador para o espírito que aceita, compreende e vem a ele para poder evoluir. Então, quando nós falamos sobre essa questão apenas sobre o olhar da matéria, para nós espíritas fica quase que inaceitável. Porque quando Allan Kardec pontua com clareza no livro dos médiuns, na primeira parte, no capítulo 3º, do método, vai dizer que a doutrina espírita é aquela ciência que estuda a origem, as relações e a destinação do espírito. Em matéria de doutrina espírita, vai pontuar Allan Kardec: tudo é secundário, porque o primeiro é o espírito. O espírito que progredirá. E chegaremos um dia, então, à condição de espíritos puros. Todos chegaremos. A jornada demorará mais para uns, menos para outros. Depende desse esforço que cada um de nós empreende em aceitar as condições que estamos e melhorá-las. Por isso, é preciso que pensemos. Pensemos de maneira razoável. Se quisermos utilizar esta nomenclatura apenas como maneira didática, os distúrbios espirituais, possamos utilizar. Porque como consequência ela é verdadeira, como princípio não. Mas o que nós temos que fazer de qualquer forma é avançar nesse conhecimento para poder pegar essa matéria toda e trabalhar em nós. Para chegarmos um dia em condições de nos apresentarmos sem mais nenhum tipo de vício. Para um dia podermos, de fato, trabalharmos a seara a qual nós estamos afeitos, a seara de Jesus, doando, dando a melhor das condições
que criemos para isso. Por isso esse conhecimento é libertador. E daí que os amigos espirituais não cansam de nos aconselhar. Que nós trabalhemos, confiemos e amemos sempre. Tal qual a proposta de Jesus a todos nós. Fiquemos em paz e fica o convite para a sequência do estudo, que hoje foi só um título e o incentivo para que todos busquemos. Uma boa noite a todos, fiquemos em paz.